Olá pessoal, boa noite para todos vocês. Vamos começar mais uma live. Já vou fixar aqui o tema. Hoje falando sobre gordura localizada. Como ter resultados no tratamento de gordura localizada. Lembrando que essa mesma narrativa se enquadra também para o tratamento de papada. Gordura localizada, como ter resultados. Então, se você é dentista, biomédico, esteticista, seja qual for a sua área, se você trabalha com tratamentos de gordura, essa live é para você. Já coloquei aqui, gordura localizada, como ter resultado. Já vou encaminhar aqui a minha live para você que está entrando, encaminhe também. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam estar ao vivo conosco. Hoje eu preparei uma live super especial, uma live diferente. Vou utilizar aqui um quadro na live de hoje para poder deixar ela mais didática, para poder melhorar o entendimento. Hoje eu estou fazendo a live da minha clínica. Estava atendendo, graças a Deus aqui em Belo Horizonte, nós já tivemos a reabertura do comércio. Pronto, já compartilhei também. Aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, já estamos com a reabertura do comércio. Hoje a minha clínica voltou a funcionar. Os pacientes já estão retornando. E aí eu tenho muito mais conteúdo prático, né? Para poder mostrar para vocês, para poder compartilhar para vocês mais do meu dia a dia aqui da minha clínica. Quanto mais prática para poder mostrar para vocês melhor. Hoje essa live, o objetivo também é tirar dúvidas. Eu vi que a Ing, que é aluna da residência em estética clínica, já colocou o comentário, a pergunta dela aqui, eu vou responder. Então fiquem à vontade de fazer perguntas também. E hoje o foco é realmente falar como ter resultados, mais do que simplesmente falar do tratamento de gordura em si. Em outras lives eu já falei sobre o tratamento de gordura em si. Hoje eu vou falar sobre resultado. Eu faço muito tratamento de gordura localizada aqui na minha clínica, muito mesmo. Acho que a grande maioria dos tratamentos que eu realizo aqui na clínica são para harmonização corporal no quesito gordura localizada. E aí, devido a essa experiência, eu já fiz vários tratamentos que deram certo, já fiz vários tratamentos que deram errado também, né, e que eu fui melhorando ao longo do tempo. Hoje eu falo que aqui na clínica nós temos um tratamento para gordura localizada muito bem estabelecido. Claro, né, ele é individualizado para cada paciente, mas a base do tratamento em si, ela é muito bem estabelecida, os resultados são maravilhosos, nós temos resultados aqui fantásticos, com 4 sessões, isso seria 1 mês de tratamento aqui na clínica. Claro que é um tratamento multidisciplinar, eu faço várias coisas, tem outros profissionais que atuam junto, e aí eu tô com um quadro aqui na minha frente que daqui a pouquinho eu vou utilizar para poder falar de todas as ferramentas que eu utilizo. Então, tratar gordura localizada exige uma complexidade, não é tão simples quanto muitas pessoas pensam. A Ing citou sobre o emagrecimento facial, nós poderíamos falar também de tratamento de papada, ou tratamento corporal. Não é tão simples assim para que ele realmente seja efetivo e apresente resultados, que é o que nós queremos, é o que nós almejamos na nossa prática clínica. Eu vou fazer essa live de hoje tentando levar o mais próximo possível para a prática, levando em consideração que eu tenho profissionais aqui sempre de várias áreas, profissionais aí, um público multidisciplinar, então dentista, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, esteticistas, então eu sei que eu tenho um público multidisciplinar e eu vou sempre pontuar aí de uma maneira que eu consiga agregar a todos. E eu tenho certeza que essa vai ser uma live que vai agregar muito para vocês. Então compartilha aí para os seus amigos do Instagram, compartilha no Facebook, compartilha no Telegram, compartilha no WhatsApp, que eu posso garantir para vocês que essa live de hoje ela vai ensinar muito, tá? Vai tirar muitas dúvidas. E eu até separei aqui para mostrar para vocês alguns dos resultados. Eu separei de 2 pacientes que foram recentes aqui na clínica de tratamento de gordura localizada para mostrar a vocês. Separei aqui, eu vou fechar aqui um pouquinho os comentários.
Quem tiver dúvida pode mandar no balãozinho. Um resultado como esse daqui, por exemplo, podem avaliar aí a questão da padronização da foto, luz, distanciamento. É algo que nós tomamos muito cuidado aqui na clínica. Então, foto, né, pra gente é primordial. Então, notem que a foto ela está toda bem padronizada no quesito distanciamento e vários outros pontos que são importantes também. Esse é um resultado de 1 mês de tratamento, tá? Este que é um resultado de 1 mês de tratamento. Notem aí que foi um tratamento realizado tanto no abdômen quanto na lateral. Aqui na próxima foto dá para poder avaliar bem aqui, o resultado foi feito na lateral também e na parte posterior também, nessas mesmas fotos, a mesma paciente avaliado aí de outro perfil também, 1 mês de tratamento. Por que eu estou mostrando essas fotos? Porque o objetivo da live de hoje é falar sobre o tratamento de gordura localizada, como ter resultados efetivos, e para mostrar como ter resultados efetivos, eu vou falar sobre como eu trato gordura aqui na minha clínica. Como que eu moldo o procedimento aqui na minha clínica, e aí mostrando para vocês que eu tenho resultados reais. Esses resultados são aqui da clínica, assim esse, como da próxima paciente aqui também, ó. Também a questão de padronização, distanciamento, posicionamento da roupa, todo muito bem delimitado para que não haja nenhum tipo de comentário, né, em relação aos resultados. Então notem também, tanto para gordura quanto para flacidez, notem também a melhora na flacidez. Muitas pessoas perguntam, né, se é possível tratar gordura e flacidez na mesma sessão, e eu sempre posiciono que é possível. Muitas vezes os tratamentos são até semelhantes, as mesmas ferramentas podem atuar tanto para gordura localizada quanto para flacidez. Então, essa paciente, 1 mês de tratamento, eu consegui ter resultados tanto para gordura quanto para flacidez. Vocês podem notar aí o quanto a pitose diminuiu também, tanto de frente quanto de lateral, né? A foto de lateral também é possível visualizar, ó. Então vocês conseguem observar aí que são técnicas efetivas, são técnicas que podem ser realizadas aí por muitos profissionais e que permitem uma versatilidade muito grande, que tem um custo interessante para o paciente, tá? Então esses são alguns dos resultados. Eu tenho vários outros resultados aqui na clínica. Esses são alguns dos resultados que eu quis mostrar no início, justamente para poder mostrar para vocês que é um tratamento que eu realizo, que é um tratamento que eu tenho vivência, ok? Agora eu vou para o meu quadro para que eu possa explicar para vocês como eu construo o passo a passo. Já compartilhou nos grupos? Pode compartilhar então. Lud vai compartilhar a live aqui nos grupos também, para que eu possa ir ali no quadro e mostrar para vocês como que eu faço o tratamento efetivamente aqui na clínica. Tá preparando aqui o quadro também. Lud vai ficar aqui olhando as perguntas que vocês mandarem no balãozinho, e eu vou estar lá no quadro, então eu não vou ver as perguntas, mas Lud vai estar me passando as perguntas. Então vocês fiquem à vontade em encaminhar a dúvida de vocês, ok? Pode vir para cá, por favor. Você vira? Então vamos lá. Prontinho? Como que eu tiro essa tela grandona aqui? Deixa eu tirar. Maravilha, pessoal. Esse é o passo a passo que eu sigo aqui na minha clínica, e eu coloquei algumas observações importantes e eu vou explicar aqui esse passo a passo para que vocês aprendam a construir o tratamento de gordura localizada, desde a avaliação, o procedimento e o pós-procedimento também, para que vocês possam entender toda a narrativa. Então, todo o tratamento, claro, ele começa pelo pré-procedimento. Lembrando aí que o pré-procedimento envolve também a anamnese, né? A anamnese é o foco do pré-procedimento, para que nós possamos identificar tudo que o paciente precisa, como que nós vamos construir.
Primeira coisa no tratamento de gordura localizada é individualizar. Não tem como ter resultado para o tratamento de gordura localizada, seja para papada, seja corporal, não tem como ter resultado sem individualizar. Então não basta, por exemplo, no tratamento de papada, não basta aplicar o deoxicólico e esperar o resultado, porque muitas vezes ele não vai vir. Não basta no corpo fazer a aplicação das mesclas, fazer a aplicação do ozônio e esperar o resultado, porque muitas vezes esse resultado não vai vir. Então nós precisamos individualizar de acordo com a realidade e o estilo de vida dos nossos pacientes. Como que nós vamos fazer como que nós vamos começar a individualizar esse protocolo? Primeira coisa, nós temos que partir da alimentação. Felipe, mas eu não sou nutricionista. Ok, o ideal é que você tenha um nutricionista te ajudando. No tratamento de gordura localizada é muito importante a presença do nutricionista, tanto para a papada quanto para o corporal. Mas se você não tem nutricionista, independente da sua formação, você pode e deve ter conhecimentos que são fundamentais para todas as áreas, né? São fundamentais para a área da saúde em geral. O conhecimento sobre a alimentação é a primeira construção. Conhecer sobre a alimentação. Você não precisa passar dieta para o seu paciente, mas você precisa ter uma ideia mínima sobre a questão de alimentação. Muitas pessoas perguntam, por que o corpo vai acumular gordura? Por que tratar gordura localizada é tão difícil? Por que a gordura ela vai ser armazenada em pontos específicos do corpo, abaixo da linha umbilical, nos flancos, culote, papada, nos braços? Por que a gordura vai ser armazenada nesses pontos específicos? Por que o corpo armazena gordura? Por que quebrar gordura é tão difícil? Muitas pessoas brincam dizendo que engordar é fácil, emagrecer é muito difícil. E falam isso brincando sem entender que por trás dessa brincadeira existe uma realidade científica muito grande. Por que existe uma realidade científica? Primeiro ponto, o corpo ele só armazena gordura primeiramente por uma questão de sobrevivência. Então é importantíssimo entender a sobrevivência do corpo humano. Entender que o ser humano ele é um animal e o corpo humano se porta como o corpo de um animal que busca a sua sobrevivência. Então, para alguns pode até soar estranho, mas isso é uma realidade, né? O ser humano é um animal e ele busca a sobrevivência e o nosso corpo ele busca essa sobrevivência. No contexto histórico, por que o ser humano começou a armazenar gordura? Antigamente, né, há muitos anos atrás, nós não tínhamos a facilidade, o ser humano não tinha a facilidade para se alimentar que tem hoje. As pessoas tinham que caçar, as pessoas tinham que passar longos períodos sem se alimentar e muitos morriam no meio desse processo. Por quê? Por falta de energia. O corpo humano foi se adaptando e aí então ele começou a armazenar tudo que o indivíduo se alimentava em determinado período. Então as pessoas se alimentavam e o corpo humano começou a armazenar esses alimentos por uma questão de sobrevivência. Então o corpo humano começou a armazenar depósitos de gordura. Então a gordura, além de outras funções, termorregulação, proteção, ela também é uma reserva de energia para o nosso corpo. Então o nosso corpo ele armazena gordura por uma questão de sobrevivência. Por mais que aqui eu vou falar sobre algumas doenças específicas que podem também favorecer o acúmulo de gordura, não tem como o corpo humano armazenar gordura se não tiver uma alimentação em excesso participante. Muitas pessoas dizem, eu engordo e não como praticamente nada, eu não estou comendo nada e mesmo assim estou engordando. Isso é fisiologicamente impossível. Claro que determinadas patologias, por exemplo o hipotireoidismo, vão afetar diretamente o metabolismo e tornar ali mais fácil o processo de ganho de peso, isso é uma realidade. Mas o corpo ele só vai armazenar se de alguma maneira estiver entrando o que ele tem que armazenar. Então a alimentação é fundamental. Entender que nós somos animais e nós vamos armazenar gordura por uma questão de sobrevivência. Então toda vez que o seu paciente te perguntar por que o corpo armazena gordura? Por uma questão de sobrevivência.
Por que é tão difícil tratar gordura? Por que é tão difícil ter resultado? Por uma questão de sobrevivência. Engordar é muito fácil, ganhar peso é muito fácil? Sim. Por quê? Porque o seu corpo ele quer energia e a gordura é um depósito de energia. Então o seu corpo quer isso. Por isso que ele tem muita facilidade em absorver, tem muita facilidade em ganhar peso. Por que emagrecer é tão difícil? Porque o seu corpo não quer jogar energia fora. Ele quer manter os depósitos de energia. Lembrem, né, como eu contei o contexto histórico, o nosso corpo ele começou a armazenar gordura por uma questão de sobrevivência. Então, se por muito tempo o ser humano não tinha alimento e o corpo começou a armazenar alimento por conta disso, começou a armazenar energia por conta disso, nada garante para o nosso corpo que não vai vir novamente uma fase de crise, por exemplo. Então o nosso corpo ele quer garantir a sobrevivência. Por isso, tratar a gordura é tão difícil. E é importantíssimo explicar isso para o paciente, para que ele entenda que o tratamento de gordura não depende só dos nossos procedimentos. Não é só no consultório. Existe todo o pós-procedimento que o paciente também tem que levar em consideração, porque se o paciente não ajudar, eu vou falar sobre isso aqui no pós-procedimento, se o paciente não ajudar, não tem resultado, sem chance. O paciente precisa ajudar. Você pode fazer o que você quiser dentro do seu consultório, ter o equipamento mais caro do mundo ou ter a melhor mescla farmacológica do mundo. Se o seu paciente não contribuir, você não terá resultado. É uma questão fisiológica. Então, só existe armazenamento se o paciente estiver ingerindo mais do que ele gasta. Por isso é tão importante o recordatório que o nutricionista faz com os pacientes, para que o nutricionista veja a quantidade de alimento, tudo que o paciente está consumindo, para ver se aquilo é compatível com o gasto energético dele. Porque a dieta, essa questão de dieta, na verdade, não é nem tão utilizada. A reeducação alimentar, ela parte desse princípio. Entender o que o paciente está consumindo, o tanto que o paciente gasta, para que nós possamos balancear isso aí. Não adianta, se eu tenho um paciente sedentário, não adianta eu passar a mesma, claro que eu não passo, mas tem um nutricionista aqui na clínica que passa. Não adianta eu passar o mesmo plano alimentar para um atleta que faz exercício físico todos os dias e para uma pessoa sedentária que não faz exercício físico, passa o dia inteiro trabalhando sentada, não faz nenhum tipo de atividade. O que o corpo de cada um precisa é totalmente diferente. Por isso que a alimentação tem que ser muito bem avaliada. Lembrando na questão da sobrevivência e sempre pontuando isso para o paciente. Seu corpo só está armazenando porque você está colocando para dentro. Diminui a quantidade que você está colocando para dentro que o seu corpo vai diminuir a quantidade que ele está armazenando. É fato, é uma questão muito simples. Essa ideia de eu engordo e quase não como, isso não existe. O paciente fala muito isso, mas isso não existe. Tem que estar consumindo para poder armazenar. E aí nós entramos no segundo ponto, importantíssimo, o estilo de vida. Temos que adequar os nossos tratamentos ao estilo de vida dos nossos pacientes. E aqui eu coloquei os dois extremos, o paciente que pratica atividade física rotineiramente e o paciente sedentário. Por quê? Se o paciente pratica atividade física rotineiramente, isso já é uma prática do dia a dia dele, o tratamento de gordura localizada se torna mais fácil. Por quê? Porque aqui embaixo eu vou falar sobre a questão de metabolismo. E o metabolismo do paciente está mais favorável aos resultados. Se o paciente é sedentário, o metabolismo dele não coopera. Aí nós temos que entrar com nutricosméticos aceleradores metabólicos, nós temos que ter na clínica condutas para poder acelerar o metabolismo. Por exemplo, aqui ao meu lado tem uma plataforma vibratória que eu utilizo muito com os meus pacientes para poder acelerar o metabolismo, principalmente nos pacientes que não praticam atividade física. Então é muito importante que você tenha condutas para acelerar o metabolismo de pacientes sedentários. Identificar isso na rotina do paciente é muito importante. E sempre ter uma conversa franca com o paciente. Porque você pergunta para o paciente, você faz caminhada? Faço. Quantas vezes na semana? 1, 2 vezes. E quando você vai investigar a fundo, o paciente não faz. O paciente não faz atividade física real. Nós temos que lembrar que existem vários tipos de atividade física, anaeróbica, aeróbica, e entra o contexto do educador físico também, se necessário. Nós temos sempre que lembrar do contexto multidisciplinar. Então, claro, associado à alimentação também entra o estilo de vida do paciente. Também converso muito com o paciente em relação a isso.
E aí entra também o contexto de patologias. Temos que lembrar aí, na faculdade, quando nós estudamos sistema endócrino, nós temos que lembrar que existem várias patologias que vão influenciar diretamente também no metabolismo do paciente. Por exemplo, uma das mais comuns, o hipotireoidismo. Não é a única patologia, mas é uma das mais comuns, pelo menos aqui na minha clínica é uma das mais comuns. E nós temos que lembrar que os hormônios que são secretados pela tireoide, eles têm um papel fundamental e direto sobre o organismo humano, né, na questão do metabolismo. Se o paciente tem hipotireoidismo, ele tende a ter um metabolismo muito mais lento. Isso significa que mesmo ele consumindo uma quantidade menor de alimentos, por mais que ele esteja regrando na alimentação, o metabolismo dele não favorece. Então seria uma possível, vamos dizer assim, uma possível exceção a essa questão aqui da alimentação. Realmente, um paciente com hipotireoidismo, ele pode comer pouco e mesmo assim estar armazenando. E aí nós temos que pensar em maneiras de acelerar o metabolismo desse paciente também, respeitando a patologia que ele tem, respeitando os medicamentos que ele possa estar tomando para poder tratar essa patologia. Então existem pacientes que, por uma questão patológica, realmente têm um metabolismo mais lento. E nós temos que trabalhar também essa narrativa nos nossos procedimentos. Se você pode medicar, se você não pode medicar, se você pode ou não intervir na medicação, se você tem algum profissional que possa intervir na medicação ou não, tem todo um contexto que nós temos que construir. Então, assim eu construo a ideia do meu procedimento. Depois do pré, tem várias formas de realizar o procedimento. Eu não vou entrar aqui a fundo nas formas de realizar o procedimento, porque eu sei que eu tenho um público multidisciplinar, cada um pode fazer uma coisa, cada um atua de uma maneira diferente, então eu não vou entrar na narrativa do procedimento em si, mas o que esse procedimento precisa fazer. Lembrando, para todos que estão assistindo, dentistas especificamente que trabalham com harmonização orofacial, tudo que eu estou falando serve para papada também, tá? Então esse conteúdo também é para você. O armazenamento na papada também é direcionado para alimentação, também é direcionado à questão de atividade física, também é direcionado à questão de patologias, então tudo se adequa para você também, tá? Então, nós entramos aqui no procedimento. O que eu preciso fazer no meu procedimento? Primeira coisa, lipólise. Lipólise, e aí existem várias maneiras de induzir a lipólise. O que é a lipólise? Quando eu induzo lipólise, eu favoreço a saída da molécula de triglicérides de dentro do adipócito. Então eu vou deixar o ácido graxo e o glicerol expostos ali fora do adipócito para que eles possam ser utilizados como moeda energética no nosso corpo. Então, existem várias maneiras de favorecer essa saída. Na verdade, não é nem somente através da lipólise. Lipólise é só um nome geral. Existem várias maneiras de favorecer essa saída. O importante é fazer com que o triglicéride saia de dentro do adipócito. Saiu de dentro do adipócito, muitos tratamentos não são realmente efetivos porque eles param por aí. Muitos tratamentos têm o que é chamado de efeito Cinderela, não apresentam uma real durabilidade. Por quê? Porque eles param por aí. O procedimento induz a lipólise, induz a quebra do triglicéride, a molécula do triglicéride saiu de dentro do adipócito, foi quebrada, porém, nós não podemos parar na lipólise. A grande maioria dos professores, quando eu ouço, a grande maioria dos profissionais, eles param apenas na lipólise. O tratamento de papada, muitas vezes, ele não é efetivo, porque ele não induz o segundo passo sozinho. Qual que é o segundo passo? A oxidação. E a oxidação, ela vem através do aumento do metabolismo. E aí, coloco uma coisa para vocês que tem que entrar como regra, né? Na nossa profissão, pouquíssimas coisas entram como regra porque tudo é muito variável, tudo depende. Mas isso aqui não, isso aqui entra como regra. Se você está fazendo um tratamento para gordura localizada, se você quer ter resultados efetivos no seu tratamento de gordura localizada, você precisa induzir a oxidação. O que é a oxidação? A partir do momento que você induziu a lipólise, que você disponibilizou
o ácido graxo de glicerol, para ser utilizado ali como moeda energética, você precisa gastar energia. Você precisa estimular a síntese de energia. E aí você tem várias maneiras de estimular a síntese de energia, várias maneiras de acelerar o metabolismo. Não existe resultado efetivo do tratamento de gordura localizada se não houver esse aumento de metabolismo. E aí entra um grande detalhe. Nós podemos induzir o aumento de metabolismo dentro do consultório, como aqui na clínica, por exemplo, eu tenho uma plataforma vibratória, que é uma ferramenta que trabalha muito bem com isso, ou o paciente pode dar continuidade fora do consultório, no pós-procedimento, que inclusive ele precisa fazer isso. Então, não adianta focar somente na lipólise, não adianta focar somente no adipócito. Muitas vezes, no tratamento de papada, ele se torna frustrante. Eu vejo que tem muitas pessoas frustradas com o deoxicólico, com o tratamento de papada, justamente por conta disso. Porque existe uma narrativa muito grande por trás do deoxicólico, que ele vai fazer um monte de coisa, né? Existe uma narrativa muito forte aí por trás do deoxicólico, porém, ele não trabalha sozinho. Se não houver adequação alimentar, se não houver adequação do estilo de vida, se não houver adequação no caso de uma patologia e se não houver o gasto energético durante o seu tratamento, o seu paciente vai passar um tempão lá com a faixa, vai passar um tempão com edema, vai passar um tempão sentindo dor, talvez tomando medicamento, dependendo da sua conduta de tratamento, para no final não ter resultado. E aí entra uma frustração tremenda por parte do paciente, por parte do profissional, e acham ainda que o problema está no deoxicólico, e o problema não está no deoxicólico. O problema está na conduta. Não existe resultado efetivo sem gasto energético. É muito importante induzir o gasto energético. E aí nós entramos no pós-procedimento, que é a questão do gasto energético. Lembrando que isso pode ser feito no consultório aqui, como eu citei a plataforma, ou exercício, tem pessoas que fazem exercício dentro da clínica, né? Geralmente o esteticista faz, o terapeuta geralmente faz, aí é uma questão particular de cada um de vocês. Mas existe o pós-procedimento também, o gasto energético no pós-procedimento. Quando nós falamos do gasto energético do pós-procedimento, o que eu posso fazer? Existem aí diferentes maneiras de atuar dentro do consultório. Por exemplo, nós podemos trabalhar com ultrassom, nós podemos trabalhar com radiofrequência, nós podemos trabalhar com laser terapia, nós podemos trabalhar com ozonioterapia, nós podemos trabalhar de várias maneiras, tá? Levando em consideração essas que eu citei, o ultrassom, a radiofrequência, o laser e o ozônio. São excelentes para trabalhar aqui na conduta de procedimento. Todos esses me permitem fazer atividade física logo após a minha sessão de consultório. Então tem muitos pacientes que eu oriento para eles, olha, você veio fazer o seu procedimento, você tem a opção de ir para a academia logo após o procedimento? Tem, ótimo, eu escolho uma dessas condutas. Se for no final do dia, eu pergunto, você tem a condição de ir embora caminhando? Você mora próximo? Você pode induzir um gasto energético agora? Se você não pode fazer isso agora, quando você chegar em casa, você pode ir para a academia? Você pode gastar energia hoje? Você pode gastar energia de imediato? Posso. Se o paciente fala que sim, excelente. Então eu vou escolher uma conduta que permita esse gasto energético no pós-procedimento. Apesar de não ter tanta base científica, existe uma certa narrativa que eu particularmente gosto de seguir, de não praticar atividade física após a aplicação de mesclas. Então, a conhecida intradermoterapia enzimática ou lipoenzimática, eu particularmente não gosto de indicar por motivos pessoais, tá? Lembrando que não tem consenso científico sobre isso, aí entra a visão pessoal de cada um. Eu tenho uma visão pessoal para que meus pacientes não pratiquem atividade física logo após a aplicação de mesclas. Eu peço que a atividade física seja praticada com intervalo de 24 horas ou 48 horas, dependendo da atividade física. Uma caminhada, uma corrida leve, 24 horas, algo de impacto com 48 horas. Porque o produto leva um tempo ali para poder atuar. Se é essa conduta, você pode fazer a sua aplicação hoje, para quem segue a mesma linha que eu, tá? Para quem segue a mesma linha, você pode fazer a sua aplicação hoje em consultório e falar com o paciente, ó, daqui a 24 horas, faz uma atividade física para poder induzir gasto energético. Daqui a 48 horas, faz uma atividade física para induzir gasto energético. Detalhe, né? Novamente, o gasto energético ele é necessário para o
corpo e ele é necessário para a papada também. Aí você vai ver a maneira que você trabalha e que você quer indicar atividade física para o seu paciente de papada, porque tem um monte de protocolos por aí, eu não vou entrar na discussão de qual protocolo é certo ou errado, eu tenho a minha própria visão, então eu não vou entrar nessa questão do que é certo e o que é errado. Você vai, de acordo com o que você aprendeu, com o que você trabalha, com o que você acredita, pedir que o seu paciente faça atividade física também na questão da papada. Na papada também precisa? É lógico que precisa, é gordura do mesmo jeito, necessita de gasto energético do mesmo jeito. A atividade física que o seu paciente faz é particular dele. Associada a essa questão de gasto energético, entra também o cuidado com a alimentação, que aqui na clínica nós também temos esse cuidado com a alimentação. Lembrando que aqui tem né, a Lud, que é minha esposa, nutricionista aqui da clínica, que passa essas orientações. Nada eu estou tirando aqui da minha cabeça, não. Imaginem vocês, tá? Vamos construir aqui novamente toda a narrativa. O seu paciente, ele armazena gordura por uma questão de sobrevivência, tá? Então nós vamos olhar para a gordura por uma questão de sobrevivência. Nós realizamos um procedimento que de diferentes maneiras da reserva que o corpo havia feito. Então nós vamos gastar a energia que o corpo havia armazenado, ok? Nós estamos aqui no procedimento. Aqui, passamos aqui, estamos aqui. Agora nós vamos para o pós-procedimento. Imagine vocês, o paciente acabou de sair do consultório, quebrando gordura para poder gastar como energia. Aí o seu paciente acabou de sair do seu consultório e vai comer um lanche. Qual que é esse lanche? Poxa, pensa aí num carboidrato, sei lá, dá uma ideia de um lanche aí. Coxinha. Coxinha com catupiry, já nota que ela tá com fome. Coxinha com catupiry e vai tomar uma Coca-Cola. Poxa, ela comeu açúcar, Coca-Cola zero, tá? Para poder equilibrar. Açúcar, carboidrato puro, gordura. Lembrando que o carboidrato, ele é a fonte energética mais fácil de ser quebrada pelo nosso corpo. O nosso corpo, ele ele consegue quebrar o carboidrato de uma maneira muito rápida. Então, quando uma prova de mostrar isso é quando o paciente diminui, tem uma queda de glicemia e ele come alguma coisa doce, rapidamente ele se recupera, né? Tem toda uma sinalização do sistema nervoso, assim como vias endócrinas. Então o nosso corpo trabalha muito bem essa absorção dos carboidratos, é muito fácil de ser quebrado. Então imagine você acabou de quebrar a reserva do seu corpo, e aí o seu paciente acabou de sair do seu consultório, passa numa lanchonete para comer uma coxinha frita com catupiry e Coca-Cola zero. Pensem, imagina que você é o corpo do seu paciente. Tem por que continuar quebrando gordura, quebrando reserva energética, se o seu paciente está colocando reserva para dentro? É claro que não. Não tem por que o corpo continuar quebrando energia, tirando a reserva, se eu estou colocando mais reserva para dentro ali, sendo que o carboidrato é tão fácil de ser utilizado. Eu, particularmente, né, aqui na clínica, nós gostamos de pedir para o paciente ficar pelo menos de 4 a 6 horas sem se alimentar. Mas lembrando que não tem consenso científico sobre isso, isso é uma opinião nossa aqui na clínica. Nós fazemos isso e temos resultado assim. Por que nós fazemos isso? Porque se eu acabei de induzir quebra e gasto energético no organismo do meu paciente, eu não vou colocar alimento para dentro logo após o meu procedimento. Por quê? Porque senão eu vou induzir vias metabólicas de lipogênese e vou impedir a minha lipólise. Não faz sentido o paciente comer logo após o procedimento. É totalmente contra a fisiologia do procedimento. Então eu peço para o paciente ficar sem se alimentar. Porém, existem as exceções, né? Existem as exceções. Por exemplo, você pode pensar, Felipe, o meu paciente, ele vem fazer o procedimento no horário do almoço. Meu paciente vem, faz o procedimento e ele precisa almoçar depois. Então meu paciente não pode ficar essas 4 ou 6 horas, lembrando que isso não tem consenso científico, é uma opinião nossa aqui na clínica, tá? Então você pode pensar, meu paciente não consegue ficar de 4 a 6 horas. Poxa, se o seu paciente não consegue ficar de 4 a 6 horas sem se alimentar depois do procedimento que você realizou, faça uma sugestão de grupos alimentares que não vão ser armazenados de uma maneira tão rápida, que não vão intervir ali no seu procedimento.
Você pode pensar aí, me dá uma ideia de algumas coisas saudáveis. Salada, né? Salada cisa, proteína que a pessoa pode consumir, algo que não seja carboidrato, porque a proteína ela não é tão fácil de ser utilizada como moeda energética, então ela não vai atrapalhar tanto. Claro, né? Tudo nas suas quantidades certas. O paciente também não vai, vou para uma churrascaria para comer só proteína. Também não é assim que funciona, né? Tudo nas atividades certas, nas quantidades certas. Ou salada. Você faz o seu procedimento uma vez na semana. Não é possível que o paciente não pode adequar isso uma vez na semana. É logo após eu fiz meu procedimento e o meu paciente vai embora. Você pode até pensar na possibilidade de colocar um jejum intermitente pós-procedimento. Poxa, pode ser uma ideia super interessante, jejum intermitente logo após a sua sessão de consultório. Claro que tem que adequar isso à realidade do seu paciente. Não adianta, o paciente fez o procedimento comigo agora, vai embora e vai fazer jejum intermitente. Aí amanhã de manhã o paciente vai fazer uma sessão de crossfit, uma aula de crossfit, a pessoa vai desmaiar no meio da aula de crossfit. Então, eu já não posso passar para essa pessoa. Mas se o meu paciente veio, fez o tratamento, vai fazer o jejum, amanhã de manhã ele vai acordar, comer alguma coisa leve, também não é excesso de carboidrato, comer alguma coisa leve e vai trabalhar depois, não vai exigir muito do corpo, legal, o jejum intermitente pode ser viável para ele. Você pode entrar com uma low carb no seu paciente. Muitas pessoas não entendem o conceito de low carb. É porque as pessoas acham que low carb é tirar totalmente o carboidrato. E agora, gastando meu inglês aqui, low carb significa diminuir os carboidratos e não cortar totalmente. Então nós vamos só diminuir a quantidade de carboidratos. Todo mundo pode fazer low carb? Não. Entro novamente no que eu falei agora. Se a pessoa faz atividade física intensa, ela precisa constantemente ter energia biodisponível. Então talvez a low carb pode não ser interessante para ele. A pessoa, quando ela pratica muita atividade física, que ela diminui muito, né, o consumo de carboidratos, e dependendo do grupo alimentar que ela consome, a tendência é que ela tenha muitas estrias. É muito comum em atletas que crescem muito o corpo ter estrias aqui no braço, ter estrias na coxa. Por quê? Porque estão consumindo proteínas de sustentação, estão tendo proteínas de sustentação muito frágeis. Então isso também precisa ser uma realidade. Lembrando sempre que se o paciente tiver muita gordura, uma camada de gordura muito espessa, pode ficar flacidez depois do procedimento. Aí entram novamente o ultrassom, a radiofrequência. Eu particularmente não tenho radiofrequência na clínica ainda. Eu uso laser terapia e ozonoterapia para tratar em associação a flacidez que possa ficar depois do tratamento de gordura. Também é muito importante trabalhar essa narrativa, tanto no corpo quanto na papada também. É fundamental sempre pensar na questão da flacidez, que é uma realidade e nós temos que adequar. Então todo procedimento tem que ser individualizado. Nós construímos dessa maneira os tratamentos aqui na clínica. Mostrei, né, dois casos na verdade para vocês, mas eu poderia mostrar vários outros, porque nós fazemos muito tratamento de gordura localizada aqui na clínica. Então, o pré-procedimento é importante, o procedimento é importante e o pós-procedimento também é importante. As pessoas focam apenas no procedimento. Não se esqueça, o seu paciente passa muito mais tempo fora do seu consultório do que dentro do seu consultório. Ele passa muito mais tempo fora da sua clínica do que dentro da sua clínica. Então não adianta o seu tratamento abordar somente a clínica. Não adianta. Você tem que aprender a adequar o pré-procedimento, assim como você tem que aprender a adequar o pós-procedimento. Felipe, não sei fazer isso. Indica para um nutricionista, faz uma parceria com um nutricionista. Felipe, não entendo nada de atividade física. Faz uma parceria com o educador físico. Aqui na clínica mesmo, nós não tínhamos uma vivência de questão de educação física. E tinha uma paciente nossa, que inclusive agora está até morando no exterior, né? Santa Catarina. Ela é educadora física, atuava aqui em Belo Horizonte e ela nos ajudou muito a dar dicas para o paciente, nos ensinou como utilizar
a plataforma vibratória nos nossos procedimentos. Então, às vezes, os seus próprios pacientes podem te ajudar. Assim como os nossos pacientes aqui nos ajudam, essa paciente nos ajudou. Tem enfermeiros aqui que nós realizamos tratamento, tem fisioterapeuta. Todos nos ajudam também. Então, às vezes, você fica aí perdido sem saber que os seus pacientes podem te ajudar ou que colegas podem te ajudar. Você pode simplesmente mandar uma mensagem para algum nutricionista, para alguém que possa te ajudar nisso também, tá? Então, é muito importante. Lembrando para os alunos da residência em estética clínica que em breve vocês terão tanto um suporte maior na questão de nutricosméticos quanto na alimentação adequada aos procedimentos também. A Lud está preparando um material muito legal para poder apresentar para vocês. Em breve amanhã na verdade, terá palestra sobre melasma. No mês de maio eu já estou fechando com uma professora fantástica para poder falar sobre terapias capilares e óleos essenciais. Em junho, já fechei também com uma profissional fantástica de coach e neurociência. Coach e neurociência, que vai falar muito sobre perfis comportamentais. Ela estava me explicando sobre isso hoje. Inclusive, nós vamos fazer uma live sobre isso aqui em maio, para quem não entende do assunto entender mais. Vai vir a questão da alimentação. Então, nós estamos agregando muito dentro da residência esses pontos também. Trabalhar a questão comportamental com o paciente também no tratamento de gordura localizada é muito importante. Nós tivemos uma paciente que veio aqui na clínica hoje, que mesmo na pandemia, em casa, ela conseguiu manter os resultados do tratamento. Ela teve um resultado fantástico. Ela perdeu mais de 8 quilos, né? Não, 10. Mais de 10 quilos ela perdeu. E assim, realmente incrível o resultado dela. Mas ela aprendeu. Hoje eu até atendi ela, fiz a aplicação nela, nós estávamos conversando. E aí ela falou: Felipe, hoje eu aprendi que eu não preciso comer a mesma coisa que todo mundo está comendo. Eu não preciso comer a quantidade que eu achava que precisava. Eu entendi, ela tirou o arroz e feijão da alimentação. Eu entendi que eu não precisava, eu achava que precisava, mas era uma questão cultural. Hoje eu como só o necessário, por uma questão de nutrientes e minerais, mas eu vi que eu não preciso por uma questão de gosto. Então ela aprendeu. Os pacientes precisam aprender. Se nós fôssemos contar, não seria nem possível a quantidade de pacientes que fizeram cirurgia para perda de peso e engordaram novamente. Por quê? Porque tem uma mudança brusca por meio do procedimento cirúrgico, mas mentalmente o paciente não estava preparado para aquilo dali. E é muito, muito frustrante para o paciente quando ele faz a cirurgia, perde peso e acaba ganhando novamente. Eu falo isso porque aqui na clínica nós temos pacientes assim e nós sabemos o quanto que é difícil a realidade desses pacientes, a retomada. Assim como não adianta você começar um tratamento, e tem pacientes que são assim, eu falo por experiência clínica. Tem paciente que chega aqui na clínica e fala: eu quero tratar gordura, mas eu tomo refrigerante mesmo, eu bebo todo fim de semana mesmo, eu gosto de churrasco mesmo. E aí eu falo: e você não vai ter resultado mesmo, não tem como. E nem vou fazer. Não tem jeito, poxa. Milagre eu não faço, tenho muita fé, mas milagre nós não fazemos. Então, não tem jeito o paciente não querer adequar. Porque o seu tratamento não vai ter resultado, a sua técnica vai perder credibilidade, você vai perder credibilidade. E um paciente satisfeito fala para 1, 2, 3. Um paciente insatisfeito coloca no jornal e fala para um monte de gente. Então, o paciente insatisfeito prejudica muito. Por isso, não vale a pena. Paciente não quer adequar, paciente não quer fazer um dia de atividade física na semana, o paciente não quer fazer, às vezes, aqui nós pedimos o paciente fazer um dia de low carb, um dia de jejum intermitente pelo menos, determinado dia, diminuir na bebida alcoólica, tem a cerveja low carb, tem muita coisa que o paciente tem que aprender para adequar no dia a dia. Eu falo por uma questão pessoal minha, eu entrei aí num processo de reeducação alimentar. Eu tenho uma conduta, para quem não sabe, eu nasci em Minas, mas eu fui criado no Nordeste. Eu tenho um histórico familiar e um gosto pessoal imenso por carne
e por comida gordurosa, um gosto mesmo imenso. E hoje eu estou aprendendo a me adequar. Eu pesava, e há 2 anos atrás, né, 3 anos atrás? Uns 2 anos e meio, uns 3 anos atrás, eu pesava 64 quilos, fui para 90 quilos num piscar de olhos, e hoje eu estou num processo novamente de reeducação. Então, desde que eu comecei esse processo de reeducação, já perdi mais de 10 quilos. Recentemente, no início do ano, né? Acho que no início do ano, eu entrei novamente num processo, tudo por uma questão muito natural, uma questão muito de dia a dia. Eu entrei novamente no processo e aí eu já perdi, acho que deu 7 quilos hoje, né? Deu 6 quilos hoje, mais ou menos. E o meu objetivo é perder mais 5 e aí depois eu já vou ficar satisfeito. Então, é uma questão de aprender. Não adianta focar somente no consultório e não adianta achar que você vai fazer tudo sozinho, porque não vai. Precisa entrar sempre com o ponto de vista multidisciplinar para realmente ter resultados. Agora eu vou virar a câmera para poder responder as perguntas e aí, se precisar, eu volto para cá, tá? Vou voltar aqui os comentários também. Nós tivemos uma primeira pergunta aqui da Ing, que perguntou: o que você acha da técnica de emagrecimento facial? Uma opinião particular minha, eu não gosto. Não gosto, não realizo e acho que é algo que está chegando agora e que precisaria ser mais estudado. Sei que muitas empresas estão lançando produtos, muitos professores já estão ensinando, mas eu particularmente não sou adepto à técnica. Acho que ela precisaria ser mais investigada antes de realmente entrar no mercado. Como muitas pessoas ficaram com aquela dúvida em relação à bichectomia, né? Pode fazer cair o rosto, pode, não vai fazer, pode fazer falta, pode não fazer falta. Eu acho que a mesma coisa deveria ser pensada em relação ao emagrecimento facial. Temos mais uma aqui. Jéssica: professor, é verdade que radiofrequência auxilia na gordura localizada? Sim, radiofrequência é uma excelente conduta para a gordura localizada. E além de ser uma excelente conduta para a gordura localizada, por mais que o foco seja o tratamento de gordura, você acaba melhorando a flacidez também. Então, ao mesmo tempo que você está tratando gordura, você consegue diminuir aí a flacidez que possa ficar pós-procedimento e depois tratar até essa flacidez com a própria radiofrequência, claro, associado a outros, né, associado a outras condutas. Eu particularmente não tenho radiofrequência ainda, não é porque eu não gosto, é por uma questão de investimento mesmo, mas pretendo ter, em breve eu terei, porque eu acho que é uma ferramenta maravilhosa e que tem muito para agregar. Heloísa comentou aqui: como é bom ter uma Nutri exclusiva. Verdade, Heloísa, é muito bom. E eu vou lhe falar que por muito tempo era uma guerra dentro de casa, né? Porque a gente comia coisas totalmente diferentes e hoje nós já aprendemos. Eu aprendi a gostar de algumas coisas que ela gosta e ela aprendeu a gostar de algumas coisas que eu gosto. Não dá para adequar tudo, mas a gente pelo menos a gente se respeita em relação a isso, que é muito importante também. Uma grande dificuldade dos pacientes é a falta de respeito dentro de casa. Poxa, a pessoa está focada
no tratamento corporal, a pessoa está focada no tratamento para gordura localizada, e aí a família decide fazer, por exemplo, a noite da pizza, no dia que a pessoa decide fazer o tratamento corporal. E aí as pessoas da família que nem comiam tanta coisa assim, aí um dia é pizza, no outro dia é McDonald's, no outro dia é churrasco. A família muitas vezes não trabalha a favor. Isso dificulta muito. Então, é interessante às vezes adequar um trabalho na família também, em prol daquele paciente, em prol do resultado daquele paciente. Raquel comentou aqui, olá Felipe, gratidão por todo o conteúdo. Raquel, na minha clínica também tem uma nutricionista e recentemente fiz parceria com uma professora de treino funcional, porque penso que devem caminhar juntos. Concordo plenamente, tem realmente que caminhar junto. A Raquel comentou como o ultrassom age na gordura localizada e se é necessário fazer associação com massagens. Raquel, o ultrassom, através da emissão das ondas sonoras, vai atuar diretamente sobre a membrana dos adipócitos, essa é uma das vias, favorecendo também a saída da molécula de triglicéride, além de melhorar o metabolismo local, propiciando aí uma possível oxidação. As massagens são interessantes, drenagem linfática pós 72 horas é muito importante. Aqui na clínica nós fazemos também a drenagem linfática associada. Eu faço a drenagem até com o próprio vácuo laser, tá? Que nós estávamos conversando hoje sobre o vácuo laser. Eu faço a drenagem com o próprio vácuo laser e o meu pós-procedimento para questão de metabolismo, acelerar a vascularização, tanto na papada quanto no corpo, eu faço com o vácuo laser. É uma ferramenta fantástica, tanto para gordura quanto para celulite. É uma ferramenta fantástica. E massagens também. O importante lembrar é que massagem manual, ela tem as suas limitações, né? Massagem manual, ela tem as suas limitações. A drenagem linfática é fantástica, mas quando se fala, por exemplo, de massagem redutora, aí ela já tem várias limitações e por isso a aparelhagem ela é interessante. Ela é interessante, ou a drenagem linfática manual, que a drenagem linfática manual é fenomenal. Olha a Lud comentando aí. Pessoal, como não tem mais perguntas, vamos encerrar a nossa live por aqui. Lembrando para vocês que para quem não assistiu, essa live vai ficar disponível também lá no meu... Aliás, ela fica disponível no meu canal do YouTube, tá? Então, possivelmente amanhã essa live estará lá no meu canal do YouTube. Para quem ainda não é inscrito no meu canal, clica no link da minha bio, que tem lá a opção de você ir para o YouTube, tem a opção de você ir para o canal do Telegram, para poder acompanhar todos os conteúdos que eu posto lá, tá? Vale muito a pena. Eu agora estou com um cronograma para o canal do Telegram e constantemente eu vou estar movimentando lá também. Para finalizar, a pergunta da Raquel: o que você acha da corrente russa? Acho que é uma conduta muito interessante também. Eu também não tenho na clínica. Não é algo que eu pretendo investir por agora, mas eu acho que é muito interessante. Pensando também no quesito flacidez, eu acho que acaba agregando bastante também. Flacidez, tonicidade, eu acho que é algo que acaba agregando muito também, tá? É uma ferramenta muito interessante. Eu não utilizo, mas é uma ferramenta muito interessante também. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Grande abraço para todos que ficaram até aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima live. Tchau, tchau.